Sintra é provavelmente o bate-volta mais bonito que pode ser feito a partir de Lisboa, a capital de Portugal. Quem visita Sintra dificilmente não fica apaixonado por ela. E hoje voltamos mais uma vez a Sintra para desvendá-la em nosso guia para visitar essa joia de cidade. Começa aqui um guia completo de Sintra. Vamos falar primeiro sobre a localização de Sintra, como chegar nela e como se locomover já em Sintra. Apresentaremos em detalhe os lugares de destaque na região, compartilharemos nossa opinião sobre quanto tempo dedicar a Sintra, falaremos sobre quando visitar a região, mencionaremos rapidamente a comida em Sintra e finalmente apresentaremos vários roteiros de visitação para quem conta com um dia ou com 2 dias em Sintra. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony, sejam todos bem-vindos ao canal onde queremos que você seja mais feliz viajando pela Península Ibérica, com a ajuda dos nossos vídeos e também dos nossos guias de viagem. E vamos já com a primeira seção do guia. Sintra é uma cidade a aproximadamente 30 quilômetros a oeste de Lisboa. Saindo de Lisboa, você poderia chegar em Sintra de carro, próprio ou alugado. A distância não é grande, mas é uma opção que não indicamos, principalmente pela dificuldade de estacionar e pelo fato de que você não vai poder chegar com um carro particular em lugares como o Palácio da Pena. Você poderia chegar em Sintra de comboio, de trem, uma ótima escolha, a escolha da maioria dos que visitam Sintra. Há linhas com direção a Sintra partindo de diferentes partes de Lisboa. O ponto de partida mais conveniente para quem estiver no centro da cidade é a estação do Rossio, no coração de Lisboa. As estações do metro Restauradores, da linha Sul, e Rossio, da linha Verde, ficam próximas da estação de trem. Os trens são operados pela CP, os Comboios de Portugal, a empresa pública portuguesa responsável pela linha entre Lisboa e Sintra, entre muitas outras. Se você consultar a web da CP, vamos deixar o link no primeiro comentário abaixo do vídeo, vai ver como há saídas frequentes ao longo do dia, entre 2 e 3 partidas a cada hora. Nessa mesma página você vai poder ver também o valor das passagens. Não precisa comprar a passagem antecipadamente, é um trem sem marcação de assento e você pode comprar a passagem no dia da visita, como vamos explicar a seguir. Essa passagem serve para qualquer trem no dia da compra da passagem. Não está vinculada a um horário específico. Na hora que você entrar na estação do Rossio, dê uma olhada na tela para saber quando parte o próximo trem para Sintra. A estação de destino que você vai procurar na tela é Sintra mesmo. Suba agora pela escada rolante que leva até o nível superior da estação, onde ficam as bilheterias e os trens. Há várias formas de pagar por esse trem. A mais econômica e fácil seria usar seu cartão de transporte de Lisboa, o Navegante, carregado com créditos no formato Zapping. O custo hoje da viagem de Lisboa a Sintra, pagando com crédito Zapping, é de 2 euros cada trecho, portanto você deveria ter um crédito mínimo de 4 euros carregados no cartão. Além de ser mais barato, você não vai precisar pagar por um novo cartão que você já tem. Se você comprar a passagem avulsa, vai pagar 4,90 pela ida e volta, mais 50 cêntimos pelo cartão Navegante. Se você não tiver um cartão de transporte e se não tiver muita fila, pode comprar a passagem na bilheteria. Se a fila for demorada, pode comprar nas máquinas de venda de bilhetes. Para validar a viagem, é só passar o cartão pelo leitor da barreira, tanto na entrada na estação em Lisboa, quanto na saída em Sintra.
Contamos com um vídeo no canal onde explicamos como usar os cartões de transporte de Lisboa e como carregar esses créditos Zapping. Não perca! O Lisboa Card, sobre o qual também falamos nesse vídeo que acabamos de mencionar, é aceito no trem de Sintra, mas não achamos que vale a pena usar o cartão no bate-volta até Sintra. O Lisboa Card é um passe excelente que não cansamos de indicar, mas não para Sintra, onde as economias vão ser reduzidas porque o passe só oferece pequenos descontos. Agora, procure a plataforma da qual vai partir seu trem e embarque nele. Como não há marcação de assentos, você senta onde quiser. A viagem até Sintra vai demorar entre 40 e 50 minutos, dependendo do trem e das numerosas paradas que fizer ao longo do caminho. Não se preocupe, Sintra é o final da linha. A terceira opção de transporte mais confortável, mais rápida, porém mais cara para chegar em Sintra, são os TVDE, o nome que recebem em Portugal os serviços de carro por aplicativo. As duas empresas operando agora mesmo em Lisboa são Bolt e Uber. Pode ser uma boa opção para quem viaja em grupo ou não tem restrições orçamentárias. Mas não pense que é tão caro assim. Na nossa última visita a Sintra, viajamos do nosso hotel em Lisboa até o Palácio de Monserrate, que fica distante do centro de Sintra, pagando pouco mais de 20 euros pelo carro. Além de não ter sido muito caro, a economia de tempo foi espetacular. O que teria levado quase 2 horas se tivéssemos utilizado o trem, demorou 24 minutos. Para quem visita Sintra, o tempo é ouro. Confira os valores propostos nos aplicativos das empresas para ver quanto custa a viagem entre seu hotel e Sintra. Na hora de fazer os cálculos, lembre-se que se for de trem, vai ter que pagar por chegar na estação de trem em Lisboa, depois a passagem de trem e chegando em Sintra ainda vai ter que pagar um transporte para ir até as atrações. E agora que chegamos em Sintra, vamos ver como é feita a locomoção entre os diferentes pontos de interesse na cidade, porque as atrações estão bastante espalhadas. Na imagem que colocamos agora na tela, estamos identificando a localização das principais atrações sobre as quais vamos falar no vídeo. E dá para perceber que há bastante distância entre umas e outras. O centro de Sintra é a única parte que pode ser encarada caminhando. Se você, como a maioria, chega de trem, deve saber que da estação de Sintra até o centro há um muito agradável passeio de 20 minutos. No centro você vai encontrar lojas, cafés, restaurantes, além do Palácio Nacional. Se você quiser ir na Quinta da Regaleira, é outra caminhada de não mais de 15 minutos. Quais são as opções de locomoção para chegar nos lugares mais afastados? Existe um ônibus circular da empresa Scott Urb que pegamos em uma primeira visita a Sintra porque vimos vários youtubers indicando o serviço. Só que resultou ser uma grande furada e enganação que não podemos indicar para ninguém. Tudo começou quando subimos no ônibus e pedimos para o motorista uma passagem de ida e volta, que apesar de aparecer no site da empresa, ele não quis nos vender, falando que só tinha passagens de 24 horas que são mais caras. Como não quisemos discutir, acabamos aceitando essa passagem mais cara, pensando que no final das contas poderia ser um bom investimento. Só que não foi. Parece que a empresa conta com pouquíssimos veículos e a frequência prometida de um ônibus a cada 15 minutos simplesmente não existe. Para voltar do alto do parque, ficamos 1 hora aguardando pelo ônibus que chegou lotadaço no ponto do Castelo dos Moros. Quando o ônibus passou pelo ponto seguinte, pelo Palácio da Pena, não abriu as portas, nem teria tido como estava cheio, para a frustração de quem provavelmente aguardava há tempo pela chegada do ônibus.
Ainda tem mais. A segunda rota do ônibus pela qual supostamente pagamos não estava funcionando e ninguém informou nada pra gente. Foi uma perda de dinheiro e igualmente grave uma perda de tempo, que em Sintra é muito valioso. Quando fomos no escritório de turismo para denunciar o acontecido, contaram para a gente que recebem direto relatos parecidos de turistas frustrados que pagam por um serviço de ônibus ilimitado 24 horas e não conseguem usá-lo pela precariedade do serviço. Quando voltamos agora em Sintra, os comentários que vimos na internet mostravam que pouco deve ter mudado. Inclusive, encontramos com vários seguidores do canal que tinham pego o ônibus e relataram que as frequências continuavam sendo terríveis e o ônibus passava lotado pelos lugares. Então, se você quiser tentar a sorte, vai nessa. O cálculo de probabilidades indica que mesmo quem trabalha de forma ruim, algum dia vai acabar fazendo as coisas de forma certa. A gente, nós dois, nessa companhia, nem de graça, não subimos nunca mais nesses ônibus. E sem o serviço do ônibus, a mobilidade do visitante fica bastante comprometida. Existem os tuk-tuks, que são caros e inseguros, os táxis e os carros de aplicativo, que em Sintra funcionam bastante bem. Para você ter uma ideia, pela passagem do ônibus pagamos nós dois 25 euros. Por entre 5 e 10 euros pelo veículo, você sobe da estação de trem até o Castelo da Pena. Toca agora falar das coisas lindas de Sintra. São muitos lugares interessantes para conhecer, mas aqui vamos destacar unicamente 6 e um bônus próximo de Sintra. E são o centro, o Palácio da Pena, o Castelo dos Moros, o Palácio Nacional, a Quinta da Regaleira, o Palácio de Monserrate e o bônus que é o Cabo da Roca. Muitos lugares lindos para conhecer em sua visita a Sintra. No final do vídeo, quando falemos dos roteiros para visitar Sintra, vamos compartilhar com vocês nossas preferências entre todas essas atrações. O centro de Sintra é o lugar pelo qual você vai passar, independente de onde mais você for na cidade. Com suas casas coloridas ao pé do Castelo dos Mouros, o centro de Sintra é o coração turístico da cidade, com bares, lojas e restaurantes e muitas ruas estreitas por onde se perder fazendo descobertas. O principal destaque no centro e sua silhueta mais reconhecível é o Palácio Nacional de Sintra, sobre o qual vamos falar em breve. Subimos no alto do Parque Natural para visitar um dos seus maiores destaques, o incrível Palácio da Pena, que foi uma das residências da família real portuguesa no século XIX e forma parte, junto com as demais construções que vamos mostrar ao longo do vídeo, da paisagem cultural de Sintra, declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1995. O palácio, levantado no alto de uma montanha, mistura deliberadamente estilos arquitetônicos que conferem um caráter muito exótico à construção. O terremoto de Lisboa de 1755 destruiu o mosteiro que ficava no lugar, que anos depois foi abandonado. O rei Fernando II, casado com Maria II, nascido na Áustria e com uma vida ligada às artes, se apaixonou por Sintra e comprou as ruínas do mosteiro e as terras ao redor. Inicialmente, queria só recuperar o edifício para ser residência de verão da família real, mas se empolgou tanto que mandou construir um novo palácio, com arquitetura com influências manuelinas e moriscas. O rei também desenhou um novo projeto para o parque ao redor do palácio. O Palácio da Pena seria ocupado de novo pela família real portuguesa no verão, com Dom Carlos I e a rainha Dona Amélia. Quando a República Portuguesa foi proclamada em 1910, Dona Amélia estava no Palácio da Pena. A visita ao palácio se divide no Palácio
palácio propriamente e os jardins. Infelizmente, quem visita Sintra não costuma contar com muito tempo, seriam necessárias horas para uma visita pausada ao palácio e os jardins. A maioria das pessoas dedicam a maior parte do seu tempo ao magnífico palácio. Você só vai poder entrar no palácio no horário marcado no seu ingresso. A partir daí, é só curtir o incrível interior da construção, cheio de lugares fascinantes. O Palácio da Pena fica no alto do Parque Natural. Há várias opções para chegar. Caminhando, o que não indicamos, não só porque é uma subida muito íngreme, por uma trilha que, se tiver chovido, pode estar complicada, mas porque você vai perder um tempo muito valioso. No ônibus local, como já falamos na parte do transporte, também não indicamos. De tuk-tuk, que é um transporte caro e inseguro, que também não indicamos. De táxi ou de Bolt ou Uber, que vão sair mais em conta que o táxi e você já sabe quanto vai pagar antes de subir no veículo. O habitual é que o custo esteja entre 5 e 10 euros, dependendo da hora. Não é possível chegar em carro particular até o palácio. Os transportes vão deixar você junto à bilheteria do palácio, junto à entrada. Para chegar no castelo, é uma caminhada em subida de entre 10 e 15 minutos. Há um pequeno ônibus pago para quem quiser evitar essa caminhada. No presente momento do turismo mundial e em Portugal também, quando a temporada baixa parece não existir mais, não indicamos chegar no Palácio da Pena sem os ingressos reservados antecipadamente. O ingresso no palácio é feito com horário marcado e se você quiser evitar ter que perder tempo aguardando, compre seus ingressos antes da viagem. Pode comprar seu ingresso no site oficial dos Parques de Sintra ou no nosso site parceiro, a Civitatis. Como sempre gostamos de informar, cada vez que você compra um ingresso na Civitatis seguindo nossos links, levamos uma pequena comissão sem que o preço mude para você. E tome muito cuidado porque vimos muitos sites que simulam ser sites oficiais quando não o são. No primeiro comentário abaixo do vídeo, vamos colocar links para todos os lugares mencionados ao longo do vídeo. O Castelo dos Moros é uma fortaleza construída sobre as rochas em uma localização incrível, dominando Sintra lá embaixo. Parece que foram os muçulmanos que ocuparam a Península Ibérica quem construíram o primeiro castelo, e por isso o nome pelo qual é conhecido hoje. Ocupou uma posição estratégica na defesa dos acessos a Lisboa. Na base do castelo se desenvolveu um pequeno bairro. A presença muçulmana durou até 1147, quando Sintra foi conquistada por Dom Afonso Henriques. No século XIX, o rei Fernando II restaurou o castelo. O castelo conta hoje com um centro de interpretação onde é relatada a história dos seus moradores. Apesar de unicamente existirem ruínas do castelo, a visita é demorada. Isso porque há muito caminho para andar para chegar da bilheteria até as muralhas, quase sempre em subida, com muitas informações interessantes para conferir ao longo da trilha. E também porque leva tempo percorrer a muralha. Se você tiver algum tipo de restrição de mobilidade, não indicamos a visita ao castelo. Também não é um bom lugar se você não estiver em boa forma física. Mas não tenha dúvida, as vistas a partir das muralhas do castelo são incríveis. O Castelo dos Moros também fica no alto do parque e as opções de transporte e as restrições para chegar nele são as mesmas que indicamos para o Palácio da Pena. O palácio e o castelo, na verdade, não são tão distantes assim. É perfeitamente viável caminhar do palácio até o castelo. O caminho é sinalizado e é quase tudo descida. Saindo do Palácio da Pena pela porta da bilheteria, você precisa virar à esquerda e caminhar. Chegar com o ingresso comprado antecipadamente não é crítico no caso do Castelo dos Moros. Pode comprar na bilheteria do castelo ou na internet nos sites mencionados anteriormente. O Palácio Nacional de Sintra, com suas duas inconfundíveis torres,
é a silhueta mais famosa de Sintra. As primeiras referências históricas datam do século X, da mesma época que o Castelo dos Mouros. Após a conquista de Lisboa por Afonso Henriques, inicia-se uma incrível sequência histórica na qual quase todos os monarcas portugueses habitaram em algum momento o Palácio Nacional de Sintra. Ao longo do tempo, o palácio foi se transformando, crescendo, seguindo os estilos artísticos que eram mais típicos da época. Vários monarcas foram responsáveis por intervenções bastante importantes, com uma das quais veio a construção de uma cozinha com duas enormes chaminés cônicas. Dentro do palácio são destaque os elementos góticos e manuelinos, e também a arte mudéjar, combinando elementos da arte muçulmana e a cristã. Na visita ao palácio você vai passar por muitos espaços incríveis, com destaque especial para a magnífica Sala dos Brasões, com uma cúpula onde aparecem as armas do rei Dom Manuel e das famílias mais importantes da nobreza. Com o fim da monarquia em 1910, o palácio foi declarado monumento nacional. No momento presente estão sendo levados a cabo trabalhos de restauração em várias partes do palácio. Durante a visita ao palácio, você vai subir muitas escadas. O palácio está no centro de Sintra e não apresenta nenhum problema logístico de transporte. Os ingressos podem ser comprados no site oficial ou na Civitatis. No começo do século XX, Antônio Carvalho Monteiro, um milionário português, comprou os terrenos. Sua parceria com o cenógrafo italiano Luigi Manini deu como resultado um palácio rodeado por jardins, lagos e grutas, misturando estilos arquitetônicos. E a quinta ainda é cheia de referências aos templários ou à maçonaria. Carvalho Monteiro espalhou pelo palácio e os jardins símbolos que refletiam seus interesses. Como era monárquico e conservador, usou muito o manuelino, o estilo que tinha uma ligação com os descobrimentos portugueses, a mesma razão para o uso do gótico. O edifício principal da quinta destaca-se pela sua torre, em formato octogonal, e pode ser visitado por dentro. O espaço provavelmente mais famoso da quinta é o Poço Iniciático, onde você sempre vai encontrar fila. A descida até o fundo do poço é feita por uma galeria com uma escadaria. No fundo do poço há uma Rosa dos Ventos sobre uma cruz templária, emblema heráldico de Carvalho Monteiro. O nome do poço se deve à crença de que era usado em rituais de iniciação à maçonaria. Chegando no fundo do poço, você vai sair dele por um sistema de túneis que leva até os jardins da quinta. A visita ao prédio principal não é demorada, mas os jardins são extensos e pode ter uma fila lenta para descer no Poço Iniciático. A Quinta da Regaleira não é uma visita rápida, reserve pelo menos 2 horas para ela. A Quinta da Regaleira fica próxima do centro de Sintra e aqui você não vai precisar depender de nenhum meio de transporte público, sendo que é possível chegar dando um agradável passeio de 10, máximo 15 minutos por um caminho com calçadas. No caso da Quinta, indicamos que você compre seus ingressos diretamente no site da Quinta. De todas as atrações apresentadas, o Palácio de Monserrate é a mais afastada do centro e, como resultado, a menos visitada. Mas se engana quem pensa que não tem nenhum interesse. Para a gente, o Palácio de Monserrate e os jardins que o rodeiam é um dos lugares mais mágicos em um destino que de magia sabe bastante. A história começa em 1540, quando um frei mandou construir uma ermida dedicada à Virgem de Montserrat, padroeira da Catalunha. Em 1755, o terremoto de Lisboa destruiu o local. E mesmo assim, um comerciante inglês o arrendou e mandou construir um castelo neogótico. Um escritor inglês seria arrendatário também, e em 1799, Montserrat voltou a ser abandonada. Mesmo abandonado, muitos escritores românticos, incluído Lord Byron, visitaram e se apaixonaram por Montserrat.
Mas foi só em 1863 quando um comerciante e colecionador de arte inglês, Francis Cook, comprou a quinta de Monserrate e mandou edificar um palácio singular combinando elementos góticos, indianos e árabes. A parte exterior do palácio também foi redesenhada, se tornando em um maravilhoso jardim botânico, reunindo espécies vindas de todo o mundo que foram organizadas por áreas geográficas. O governo de Portugal comprou o palácio em 1949. Em 2016, terminou a restauração do interior do palácio, que pode hoje ser contemplado em todo o seu esplendor. Quando você planejar sua visita, reserve tempo porque há muito para ver em Monte Serrat, um mínimo de 2 horas. Começando pelo palácio, de uma beleza incrível, tanto no exterior como no interior. Se você tiver um celular com acesso à internet, pode aproveitar para acessar um audioguia com explicações sobre os diferentes espaços que você vai visitar. Se você não puder usar esse recurso, existem painéis informativos espalhados pelo interior do palácio. E continuando pelos jardins que até o dia de hoje são mantidos com um cuidado impecável que os tornam um dos passeios mais deliciosos que podem ser feitos em Sintra. Trilhas, plantas, árvores, rios, cachoeiras, o paisagismo é assombroso. Uma dica: não escolha Monserrate se sua ideia for de fazer um passeio rápido. É um lugar que convida à contemplação sossegada, ao deleite com as maravilhas da natureza, à surpresa com a contemplação da arquitetura. Existe um pequeno e agradável café onde pode ser feito um pit stop. Como já mencionamos, Monserrate fica muito distante do centro de Sintra. Você tem várias opções de transporte. O micro-ônibus local 1253, e vamos deixar um link abaixo do vídeo com os detalhes, um táxi ou Bolt Uber. O serviço de ônibus é prestado em veículos pequenos. E você pode pagar a passagem com dinheiro ou com seu cartão navegante se tiver suficiente crédito Zapping. Compre os ingressos na bilheteria, no site oficial ou na Civitatis. Nosso bônus na lista de atrações de Sintra não fica próximo do centro da cidade, mas resolvemos incluí-lo porque muitas pessoas que visitam Sintra manifestam interesse em conhecer o lindo Cabo da Roca. Se você visita Sintra como um bate-volta no dia, não vai ter tempo para isso, mas com um pernoite essa visita se torna uma possibilidade. A fama do Cabo da Roca se deve por ser o ponto mais ocidental da Europa continental. Luís de Camões falou dele como local onde a terra se acaba e o mar começa. É famoso por esse fato geográfico e também porque as vistas que podem ser contempladas a partir do cabo são verdadeiramente magníficas. O único problema é que com a fama vem a muvuca, e bota a muvuca nisso. Dependendo do horário do dia, com muitos ônibus de excursão visitando o cabo ao mesmo tempo, a sensação de me tira daqui bate forte. Por isso, tente visitar o cabo ou no começo ou no final do dia, quando costuma estar mais tranquilo. Para chegar no Cabo da Roca, você pode voltar a aproveitar o ônibus 1253 ou pegar um táxi ou carro de aplicativo. Seja ciente, na hora de planejar seu passeio, que o micro-ônibus pode ir lotado e que não circula com muitas frequências. Quanto tempo dedicar a Sintra? Na nossa opinião muito pessoal, se você não consegue dedicar pelo menos um dia completo para Sintra, mesmo que voltar no final do dia para Lisboa, não vale a pena o esforço. Para que se locomover até Sintra e renunciar a conhecer quase tudo? Sabemos que há muitas pessoas que embarcam em passeios que levam para Sintra e Cascais no mesmo dia. Para a gente, é uma prática a do maraturismo que tentamos desincentivar. Desacelere, curta os lugares que visita. Com um passeio desse tipo, você nem vê Sintra, nem vê Cascais.
Agora, se você conseguir pernoitar nem que seja uma noite em Sintra, esse dia adicional vai abrir muitas possibilidades para você e viabilizar um passeio mais completo, mergulhando na magia de Sintra, além de acrescentar o privilégio de poder contemplar o pôr do sol e a cidade e seus monumentos iluminados. Há vários hotéis em Sintra, principalmente entre a estação de trem e o centrinho. Tente escolher um por ali para facilitar sua vida. Sintra é um bate-volta ótimo nos 12 meses do ano, mas há duas questões relacionadas com esse assunto que vale a pena destacar. A primeira é a meteorologia. Como é lógico, em inverno faz mais frio, no verão mais calor. Um dado objetivo é que no inverno as horas de luz são mais curtas e o aproveitamento da visita é menor. Também é importante salientar que Sintra tem um microclima especial, pode estar um sol espetacular em Lisboa e Sintra está coberta por um nevoeiro. A segunda é a presença de turistas. A temporada baixa não existe mais. E agora em Sintra você vai encontrar basicamente duas situações. Uma com uma presença razoável de turistas em meses como novembro, dezembro, fora do Natal, janeiro ou fevereiro, e meses com muitos turistas o restante do ano. Além disso, em datas como a Semana Santa, feriados importantes na Espanha ou o verão, Sintra pode estar insuportavelmente lotada. É bom ir mentalizando para enfrentar essas situações. No passeio até Sintra, a comida não é uma prioridade por duas razões. A primeira, porque o tempo acaba sendo muito curto. E a segunda, porque, especialmente no centrinho, você vai encontrar restaurantes para turistas com preços bem acima do que é cobrado em Lisboa. Já comemos regular em Sintra, já comemos bastante bem no pequeno restaurante Bacalhau na Vila, especializado em receitas com bacalhau. Como o restaurante é pequeno e bastante popular, pode valer a pena fazer uma reserva prévia para evitar perder tempo aguardando. Você precisa experimentar na doceira Periquita dois dos doces mais famosos de Sintra. Um travesseiro, que é um doce de massa folhada com amêndoas, gema de ovo e açúcar, e uma queijada, uma pequena torta feita com queijo fresco, açúcar, ovos, farinha e canela. A periquita é a que leva a fama, mas na verdade preferimos as queijadas da Sapa, que fica no caminho entre o centro e a estação. No caso de dúvida, experimente as duas. E vamos com as propostas de roteiros para quem vai dedicar 1 ou 2 dias para Sintra. Para quem vai fazer o bate-volta saindo de Lisboa, a primeira proposta é o que chamamos de passeio clássico. Você vai primeiro no Palácio da Pena, onde indicamos chegar não mais tarde das 9h45 da manhã. Se chegar de trem em Sintra, pegue um Bolt ou um Uber até o Palácio. Cogite também pegar um Bolt ou Uber do seu hotel em Lisboa direto até o Palácio, vai ser uma economia de tempo incrível. Saindo do Palácio, você vai caminhar até o Castelo dos Mouros. Finalizada a visita ao castelo, pegue um Bolt ou Uber para descer no centro de Sintra, onde você vai almoçar. E no período da tarde, caminhe até a Quinta da Regaleira. Finalizada a visita, volte caminhando até a estação de trem para iniciar a viagem de volta a Lisboa. A segunda proposta para quem visita Sintra no dia. Comece pelo magnífico Monserrate. Tente chegar às 9h30 da manhã. Se chegar de trem em Sintra, pegue o ônibus local ou um Bolt ou Uber. Cogite também pegar um Bolt ou Uber do seu hotel em Lisboa direto até o Palácio. Vai significar uma economia de tempo incrível. Terminada a visita, pegue o ônibus ou um Bolt ou Uber para voltar no centro de Sintra, onde você vai almoçar muito cedo para poder completar os passeios da tarde. Primeiro, o Palácio da Pena, onde você vai subir de Bolt ou Uber. E depois o Castelo dos Mouros, visita final do dia. Do castelo, pegue um Bolt ou Uber até o centro ou até a estação de trem. Se você escolher fazer esse roteiro, a primeira providência é conferir o horário de fechamento
fechamento do castelo no dia do seu passeio. E a proposta para quem visita Sintra com pernoite permite um aproveitamento mais completo de Sintra. Uma possível organização do tempo seria: no primeiro dia, primeiro você vai até seu hotel para largar as malas. Como você já vai estar no centro de Sintra, aproveite para conhecer o Palácio Nacional. Após o almoço, suba até o Palácio da Pena de Volche ou Uber. Finalizada a visita, caminhe até o Castelo dos Moros. E do Castelo dos Moros, vá para o Cabo da Roca no final do dia. Ou bem pegue um Volche ou Uber direto do castelo para o Cabo, ou pegue um Volche ou Uber até a estação de trem para pegar um micro-ônibus até o Cabo. E chegando no Cabo, confira os horários de volta do ônibus e aproveite para ver o fim da tarde no Cabo. Volte para Sintra de ônibus ou Volche ou Uber. No segundo dia em Sintra, você vai começar visitando o Palácio de Monserrate. Pode chegar de ônibus, Bolt ou Uber. Se você não teve tempo no dia anterior para chegar no Cabo da Roca, pode inserir essa visita agora de manhã, antes do Palácio de Monserrate. Vá de ônibus até o Cabo da Roca e volte de Bolt ou Uber até o Palácio. Após o Palácio, pegue um Bolt ou Uber até o centro de Sintra, onde você vai comer. No período da tarde, vai visitar tranquilamente a Quinta da Regaleira. E finalizada essa visita, passe pelo hotel para pegar as malas e voltar para Lisboa. Um último comentário muito pessoal para ajudar com suas prioridades. Se você quer saber como avaliamos as atrações de Sintra, insistimos, do nosso ponto de vista muito pessoal, em um sistema de 5 estrelas, ficariam assim. Há 2 atrações que recebem as 5 estrelas, são incríveis: o Palácio de Monserrate e o Palácio da Pena. Com 4 estrelas, o Castelo dos Moros e a Quinta da Regaleira. E com 3 estrelas, o Palácio Nacional de Sintra e o Cabo da Roca. Não é que o Cabo da Roca não seja bonito, é lindo, mas não é tão extraordinário como para justificar sacrificar outros lugares de Sintra ainda mais interessantes. E com nossos lugares prediletos termina esse vídeo de Sintra, no qual quisemos ajudar você a planejar uma viagem perfeita. Como você já sabe, se tiver qualquer dúvida sobre Sintra, deixe a sua dúvida na caixa de comentários. Vamos ter o maior prazer em tentar te ajudar. E você vai ver agora na tela nossa coleção de vídeos dedicados a Lisboa. Muita informação fundamental para preparar uma viagem maravilhosa à capital de Portugal. Estamos aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá!